Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos fazer um fechamento então no nosso mercado hoje, 26 de agosto de 2025, tá? Deixei o final da tarde, esperei encerrar aqui então o nosso pregão para a gente conseguir fazer uma análise melhor do que aconteceu no nosso mercado hoje, nas oportunidades, principalmente de Nasdaq, índice e dólar, tá? Essas são os três ativos que nós vamos fazer a nossa análise. Vocês sabem bem, vocês que já acompanham aqui o meu canal, o meu conteúdo, né, as minhas lives, vocês sabem bem que primeiro passo do meu dia a dia, minha preparação, é fazer uma análise então da máxima e mínima do pregão anterior do ativo. E aí, nessa análise de máxima e mínima, eu traço um FIBO, onde eu trabalho as minhas operações dentro dessa dinâmica de Fibonacci, né? Então, olha só, pessoal, o que eu separei para vocês? Primeiro ativo que a gente vai conversar é o Nasdaq, que acabou de encerrar aqui alguns minutinhos atrás, em torno de 18 horas, e daqui a pouquinho ele já vai estar abrindo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a máxima do dia 25, né, que foi o pregão de 25, com a mínima do dia 25, e aí eu tenho um range bem estabelecido, onde eu vou estar trabalhando a máxima e mínima. Estou utilizando aqui a plataforma do Black Arrow, tá? É a plataforma que eu utilizo para operar através da mesa proprietária Mid Global, tá? É onde eu estou fazendo hoje as minhas operações em Nasdaq. Através do Profit, né? É o Profit americano, que a gente chama de Black Arrow, eu faço essas análises e consigo traçar, personalizar o meu FIBO para fazer todo esse estudo de dinâmica, correto? Pessoal, para facilitar e achar estes pontos de máxima e mínima do dia anterior, uma dica que eu vou dar para vocês é a utilização do indicador Prior Quote, tá? Você clica lá em indicadores, escolhe a opção inserir indicador e você vai escolher a opção de Prior Quote. O Prior Quote é um indicador que nos permite marcar de maneira fixa na nossa tela vários pontos importantes do nosso ativo, entre eles a máxima e a mínima do dia anterior, tá? Consigo colocar também lá região do ajuste, regiões de semanas, né? Ou até do mês anterior. Então várias linhas eu consigo colocar através do indicador Prior Quote. E essa é a dica que eu dou para vocês. Estou utilizando ele aqui no meu gráfico como máxima e mínima. Isso auxilia para mim traçar, né, o meu FIBO e fazer a minha análise de dinâmica. Beleza? Chega de bater papo desnecessário e vamos à análise do que aconteceu com o nosso pregão. A primeira barra, esse aqui é o gráfico de 60 minutos e a primeira barra que eu vi desse gráfico de 60 minutos, quando ele fez essa abertura aqui, ó, na região do 485 ao 500, a gente pode observar que logo na abertura, geralmente o ativo ele é mais lento e desloca muito pouco, né? Nessas primeiras movimentações. Olha o tamanho deste candle, tá? Ele faz uma movimentação bem pequena, bem sem importância. Em seguida aqui já falando sobre 20 horas, tá? Às 20 horas também ele praticamente não movimentou. E aí sim, às 21, aqui inclusive está aparecendo 19 horas porque eu estou com o meu gráfico no horário americano. Mas aqui seria 21 horas. É um horário bem importante. Por quê? É a abertura do mercado asiático. É a abertura do mercado asiático. Então, para quem quer buscar operações neste horário, a partir das 8, 9 da noite, 10 horas, a gente vai ter um aumento de volatilidade, porque as bolsas na Ásia, lá, Hong Kong, né, Japão, estão começando a operar e fazer as suas posições. Inclusive, para quem começa agora a operar mercado americano, esteja sempre atento ao calendário de notícias e indicadores internacionais nesse horário, porque às vezes a gente tem indicadores às 10 da noite, 10h30 e pode aumentar a volatilidade do mercado. O normal é a gente ter esse aumento às 21 horas. Então, para quem não pode operar durante o dia, no horário comercial, e quer começar a fazer as suas operações no mercado internacional, 21 horas é um horário bem interessante para você começar a desenvolver o seu operacional. Observem que somente essa barra aqui das 21 horas, entre 21 e 22 horas, teve um deslocamento muito importante para a Nasdaq. E inclusive marcou a mínima do nosso pregão atual do dia 26, tá? O que aconteceu? A gente teve o rompimento dessa região de abertura da bolsa ontem à noite, e aí ele rompeu não só a região do filé do 23, começou a cair com muita força, né?
e ele parou exatamente naquilo que eu chamo de região de alvo, quando o preço extrapola as regiões do range. Tá? Qual é o primeiro alvo quando eu tenho o preço deslocando e rompendo essa região? É o alvo de 41,4%, após eu teria o alvo de 61%. Muito bem, então o preço rompeu, deslocou, né? E foi até esse primeiro alvo do 41%. Em seguida ele reagiu e ficou trabalhando aqui nessa região do violino durante toda a madrugada. Ou seja, é uma região bem importante, uma região de captura de liquidez do pregão anterior. Ou seja, muitos players posicionaram as suas ordens de stop, né, das suas operações, as suas defesas abaixo dessa região da mínima. Então é normal o preço fazer esse teste aqui, beleza? O preço trabalhou praticamente lateral em Nasdaq até hoje pela manhã. A gente daqui a pouco vai olhar as demais sessões internacionais. E aí o que acontece? Próximo passo que eu posso mostrar para vocês que acontece com frequência no estudo da nossa dinâmica Fibonacci. Na medida que o preço respeita essas regiões de fundo, eu estou entendendo que está mais barato para fazer as minhas compras e as minhas operações de reversão. Então eu vou trazer o preço aqui de baixo, buscando as regiões de máximas do pregão anterior. Afinal de contas, eu estou trabalhando uma região que seria teoricamente mais barato, onde eu vou posicionar o meu stop dessas operações nesses fundos. E aí eu vou tentar conduzir essa operação até as próximas máximas e situações dos ranges, tá? Qual é a próxima região importante para mim? Quando eu estou com o meu ativo trabalhando nessas regiões inferiores, né? Uma das regiões que eu vou procurar sempre vai ser o alvo de 76,4, que é aquilo que eu chamo de região do filé. Então, diariamente eu posto, quase todos os dias eu posto lá no nosso grupo de estudos, o Six Trader, eu coloco a dinâmica de Fibo nessas situações, essas possibilidades, tá? E uma das possibilidades que eu sempre mostro para vocês é que o preço, ao rejeitar esta região do 23, ele poderá buscar então a região do filé, ali em cima. Hoje à tarde, enquanto eu estava acompanhando o pessoal lá na MIT TV, comentei desta possibilidade nesta operação. Comentei com o pessoal, olha, quem está comprado em Nasdaq ainda nesse período da tarde, o nosso alvo bem interessante seria aqui o 23.576, tá, pessoal? O que acontece? Eu espero que o preço rompa com força, com vontade, né? E aí, nesses respiros, como foi o caso aqui, mais ou menos a partir da 1 da tarde, aí sim ele está rejeitando essa parte, me dando mais segurança nessa compra e trazer o preço até aqui em cima no 576. Ou seja, estou partindo de uma compra da região do 500 até o 576. Isso é uma excelente operação, um excelente resultado, um excelente range. O meu stop vai ficar logo abaixo dessa região, então eu vou tentar um stop o mais curto possível, em torno de 15, 20, 30 pontos do máximo, né? Se eu não tenho um bom ponto para ancorar meu stop, mas observando essa dinâmica a gente consegue colocar o stop bem curtinho, tá, gente? Eu vou puxar para vocês um gráfico mais curto, menor, né? Que a gente consegue visualizar possibilidades de entradas, tá? Para isso eu utilizo este gráfico aqui, que é o gráfico de sessões, tá? É o gráfico de sessões. Este gráfico das sessões, tá? Ele está marcando aqui o comportamento do nosso ativo Nasdaq nestes horários, tá? O que são estes horários? É o horário da sessão da Ásia, é a sessão de Londres, né? E depois sessão Nova York. Eu vou até apagar esse Fibo aqui e em seguida eu já vou traçar ele novamente para nos auxiliar na leitura, tá, pessoal? Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês destas sessões? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês que a sessão de Londres está levemente acima da sessão asiática. Isso aqui me mostra uma possibilidade, um cenário possível para o dia de ter uma movimentação prioritária em alta, tá? O que eu faço nestes casos, principalmente quando eu vou operar esta região aqui pela manhã? Vocês já entenderam como eu utilizo as sessões e as regiões de Fibo. Eu vou colocar um tempo gráfico menor aqui, vou colocar 5 minutos.
E o primeiro passo que eu faço aqui é traçar um fibo, tá? Da mesma forma que eu faço a leitura da dinâmica, do contexto macro, eu traço este fibo da região que eu pretendo estar operando, tá? Então a primeira sessão do dia, que eu vou trazer as minhas operações ali a partir das 7h30, 8 horas da manhã e no decorrer do restante do dia, é esse fibo aqui inicial, tá? Com a sessão de Londres. Como vocês podem observar, eu tenho aqui um movimento de rompimento desta sessão de Londres. Quando eu tenho essa região de Londres sendo rompida, eu imagino que ela vai buscar os alvos acima dela, né, das expansões. Eu estou falando aqui para vocês de um alvo lá no 23.508 e 23.522. O que aconteceu, pessoal? Nesse primeiro momento, o ativo até chegou a romper, ó, mas não cravou o nosso alvo, não foi lá no nosso alvo. Inclusive ele corrigiu e voltou para dentro deste range. E aí o preço ficou bem lateral, tá? Então muita gente acabou tomando stop hoje nesta região por uma falta de definição desse horário. Ficou muito lateral hoje pela manhã. Quando chegou mais próximo do horário da abertura dos papéis à vista, aí sim entrou a volatilidade e o mercado acabou movimentando com maior força. Então ele respeitou muito esta região do 465, que é o nosso range de filé, né? E aí, após isso, ele chegou sim a vir buscar os alvos que a gente estava preparado aqui no rompimento de Londres, tá? Mas o que eu posso mostrar para vocês de mais importância? A gente deve evitar estar operando às 10h30, que é a abertura do mercado à vista, tá, pessoal? Por quê? Por conta dessa volatilidade, tá? E aí o preço balançou muito, tá? Balançou muito para a NASA, que ele veio balançar aqui, ó, da região do 500 até a região do 430. Isso são 70 pontos. Eu mesmo estava posicionado após a abertura e acabei sendo estopado justamente por essa movimentação mais pesada, tá? Eu estava tentando me posicionar na compra, pois eu acreditava naquele rompimento, mas dentro dessa volatilidade que aconteceu aqui, eu acabei tendo meu stop. O que eu preciso fazer é respeitar o stop da minha operação neste ponto, tá? Mas foi crucial observar que a correção máxima aconteceu justamente mais uma vez na região do filé. Então, aqui estaria uma possibilidade de compra com uma maior segurança, aqui embaixo. E eu estava comprando aqui em cima, pessoal. Eu estava comprando aqui em cima. Então, não foi à toa quando eu tomei o meu stop na minha operação. No decorrer do pregão, nos próximos minutos em seguida, ele cumpriu aquilo que eu imaginava, tá? Então, ele saiu desse rompimento e veio bater nos alvos que eu estava imaginando, tá? No decorrer do pregão, foi isso que aconteceu de principal, essa volatilidade da sua abertura. Eu não preciso operar exatamente essa abertura, porque a volatilidade realmente era muito grande. Então, muitas vezes eu consigo fazer um resultado expressivo logo na sua abertura, mas também tem a grande chance de ser estopado. Então, eu preciso trabalhar com bastante consciência nesse sentido, tá, pessoal? O que mais que eu posso mostrar para vocês de importante aqui neste gráfico de Nasdaq, que é a captura de liquidez na sessão de Nova York, tá? Esse é outro comportamento que acontece muito quando a gente faz análise dessas sessões. Então aqui eu tenho uma janela operacional, né, que marcou um horário onde a gente observou a movimentação do ativo, que é enquanto a abertura da Bolsa de Nova York, tá? O que aconteceu, pessoal? Ele marcou um topo para nós, uma região importante de topo. No decorrer das horas, a gente teve um teste nesse topo. E esse teste, em vários dias, acaba mostrando repetidamente, né, este comportamento, onde eu faço um teste nessa máxima e em seguida o preço desloca, né, para dentro do range. Alguns dias, sim, esse preço não à toa chega a devolver todo este movimento aqui. Vários dias acontece isso. Então, se eu vou trabalhar nas extremidades, se torna interessante eu pensar em vendas lá em cima, observando essa captura de liquidez. Ah, Pazini, eu quero trabalhar na venda aqui. Muito bem. O meu stop precisa ser muito curto. Afinal de contas, a movimentação principal do dia era de alta. Então, ele podia vir fazer essa pequena correção e continuar subindo e estopando a sua operação. Quando eu faço uma operação de reversão,
o meu stop precisa ser o mais cauteloso possível, certo? Se eu vou operar no decorrer do dia, eu mantenho este FIBO lá da sessão de Londres? Não. Né? Nesse caso, eu já posso utilizar como um FIBO auxiliar, né? Se eu vou operar aqui na parte da tarde, e aí eu puxo este FIBO aqui da sessão de Nova York para auxiliar as minhas operações. O que vocês podem observar? Lembra do gráfico macro que eu mostrei para vocês, a região do filé, que tu poderia alçar como alvo? Muito bem. Como é que eu chego até aquele alvo, né? Eu vou procurar possibilidades interessantes de compras dentro do meu operacional. E uma dessas possibilidades foi observando este FIBO aqui da sessão de Nova York, e eu tenho uma correção em 50%, tá? 50% de Nova York. Então, o preço chegou a ameaçar, né? Fez esse ataque a esta região de 50%, e em seguida a gente teve aqui um candle bem interessante de força compradora, né? Rejeitando aquele fundo. Então, mais uma vez, aqui eu tenho uma região importante de gatilho para iniciar a minha operação, e aqui eu tenho uma região importante que eu posso observar a força compradora. Posso fazer a minha compra aqui com stop nas mínimas, e aí eu vou ter aquele alvo anterior, que eu estava de olho na região do 23% de Nasdaq do pregão anterior. Show? Então, durante a tarde eu acompanhei lá na MIT TV sobre esta operação, comentei, como eu já cheguei, ela já estava em andamento quando eu cheguei na live, mas comentei que quem estava posicionado na compra tinha aquele alvo e estava de olho também, inclusive, na possibilidade de termos o preço batendo na máxima anterior, tá? Por este FIBO aqui, a gente pode observar o quê? Que o preço rompeu a região, como eu tinha mostrado para vocês. Quando eu tenho essa questão de rompimento, então eu tenho um alvo na região do 41% e na região do 61%. Então, durante a tarde, ali pelas 5 da tarde mais ou menos, a gente atingiu o alvo de 41,4%. E aí foi uma operação bem interessante que nasceu aqui na casa do 490 e chegou lá na região do 600, ou seja, mais de 100 pontos em Nasdaq navegando neste período. Show? Pessoal, quem tiver algum comentário ou chegou agora no canal, não conhece o canal ainda, deixa sua curtida, isso ajuda bastante o criador de conteúdo, tá? Eu sei que vale a pena criar esse conteúdo, mandar material para vocês e que vai ajudar os traders, principalmente aqueles que estão iniciando no nosso mercado internacional. Maravilha? Guarda sua curtida aqui no vídeo, as inscrições e também quem ainda não me segue no Instagram, tira um segundinho, clique lá no Insta, procura por Pazini ProRen que você vai encontrar o meu perfil e fico aguardando o seu contato, tá? Manda suas dúvidas, quer bater um papo sobre o mercado financeiro, me chama lá que eu sempre estou muito à disposição de todos vocês. Show? Pessoal, vamos aproveitar então e já fazer uma preparação de Nasdaq para o dia de amanhã? O que vocês acham? Vou voltar aqui para o nosso gráfico que eu tenho o meu FIBO macro traçado, que está aqui, ó. Vou deletar o FIBO de referência, tá? E a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar então a máxima e a mínima do nosso pregão atual, que é o pregão do dia 26/8, tá? O que vai acontecer? Olha só, ignore que está marcando aqui máxima e mínima anterior, porque está marcando do dia 25 do pregão, pois o pregão ainda não iniciou. Ele inicia daqui uns minutinhos aqui na nossa bolsa americana. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, máxima e mínima do nosso pregão. O pregão iniciou quando? Ele iniciou às 17 horas do dia anterior, horário americano, tá? Então, aqui a gente tem a definição da mínima bem esclarecida aqui, que foi ontem à noite, e a nossa máxima que foi hoje, no fechamento do nosso pregão. Vou traçar esse FIBO aqui, ó, marcando a mínima até a máxima. Show? Beleza. O que eu posso esperar deste pregão, tá, pessoal? Observando que esta região, então, é uma região que ficou as máximas do dia, né? Então, se o mercado continua reagindo com força e observando essa região aqui, ó, do 554 como uma referência, um divisor de águas, tá, para o próximo pregão, se o mercado continuar respeitando essa alta, a gente pode esperar ele chegando lá na região do 23.710
ou ainda 23.760, tá? Isso aqui num viés prioritário de alta. Agora, se o preço começa a trabalhar na região de 111%, tá? Que é aquilo que a gente chama de região de violino, e demonstra uma fraqueza, então aqui eu vou procurar por pivôs de baixa. Se eu trabalho na venda na região dos 640, meu próximo alvo 554. Ah, Pazini, mas o mercado pode fazer uma correção mais forte. Ora, se o mercado ganha esta região para baixo e vem fazer essa correção mais forte, então a gente vai perder o 554, a gente procura por oportunidades de correção e o nosso alvo chega aqui no 23.427. Precisamos ficar atentos ao que, tá? Falando de mercado americano. A gente está tendo hoje uma treta lá nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump. Inclusive hoje durante a tarde nem estava previsto na agenda oficial, mas ele passou a tarde em reunião com alguns líderes lá e isso acabou movimentando o mercado de certa forma. Ó, o mercado já está fazendo a sua abertura agora às 19 horas, tá? Enquanto a gente está gravando esse conteúdo. Então, parece algo sem importância, mas tem um problema lá com uma funcionária do FED, e aí ele tá num embate lá, se ele vai tirar essa funcionária, se eu não me engano é a Lisa Koch, e vai tirar ela, se ela vai permanecer, ela disse que vai buscar justiça. Então, hoje, a treta de hoje é essa aí, lá nos Estados Unidos, que a gente precisa observar isso aí, ficar atento a essas notícias. Procure sempre estar a par do que está acontecendo, tá, turma? Então é isso. Observem essa possibilidade, então, de negação, né, de exaustão aqui na região dos 640, 637, e aí a gente traz o preço para baixo. Mas deixe o mercado falar com vocês, deixe o mercado mostrar algo para vocês. Se ele continuar com a força compradora, a gente tem aqueles alvos lá em cima no 710. Dá para a gente comprar aqui, ó, região de rompimento? Não, eu não acho interessante fazer compras nesses rompimentos. A compra mais segura para ter onde posicionar meu stop, eu preciso então que ele faça correções e me mostre pontos interessantes para deixar o meu stop, tá? Por enquanto, de olho, estaria pensando em vendas aqui em cima nesta região. Show? Então já está pronto o nosso FIBO para o dia seguinte. Já está pronto o nosso FIBO para o dia seguinte. E aí eu vou até postar lá no nosso grupo do Instagram, tá, turma? Comentei que ia deixar no grupo do Instagram, não, um grupo do Telegram, né, turma? Do Telegram. Então eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o nosso grupo do Telegram, é o grupo da comunidade Six Traders, tá? Que eu faço parte. Aqui nós temos alguns traders que postam seus estudos diariamente, né? Entre eles o Samir posta muitos estudos sobre Nasdaq, o Johnny fala sobre índice, sobre dólar, inclusive o Johnny faz lives abertas vários dias da semana. Aqui nós temos vários estudos do Morasco relacionados a operações estruturadas de opções. Nós temos um tópico aqui em específico sobre robôs, sobre dúvidas de programação, onde o Júlio Bussoli, que é um dos maiores programadores do Brasil para Profit, faz parte, está aqui sempre auxiliando aqui no nosso grupo, tá? E ainda dentro do Six Traders, a gente conta com a experiência do trader Clênio, né? O Clênio Ferreira, que é um mineiro, amigão nosso, e ele tem muita experiência em operações em mesas proprietárias, operacionais para mesas proprietárias, essas coisas. Então, se você tem dúvidas, pode chamar qualquer um de nós que a gente está sempre apto para ajudar vocês, tá? Ó, aqui nós temos um tópico específico sobre Nasdaq, então a gente posta os estudos, né, das operações, links das aulas, né? Inclusive hoje, dia 26, a gente teve live gratuita com o nosso amigo Morasco sobre as opções.
E assim vai, pessoal. Então tem vários estudos, tenho aqui algumas aulas gratuitas do curso sobre Nasdaq, para quem quer começar, não conhece nada. Então tem links aqui para você poder aproveitar todo esse conteúdo gratuito. Tudo que é postado aqui no grupo Six Trader é 100% gratuito, tá? O link para entrar no grupo está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Show, turma? Deixa eu postar então o nosso estudo que eu falei para vocês. Nasdaq. Vou fazer um print enquanto vocês estão assistindo a tela. Aqui, maravilha. Então, fica atento a esta região 111, né, que é a região do violino. Então, se caso o preço rejeitar aqui, a gente vai buscar por operações de vendas. Se o preço ganhar abaixo do 554, a gente pode esperar uma correção e aí sim uma queda maior até completar o filé aqui embaixo. Porém, se o preço rejeitar essa região aqui, aí a gente pensa em compras. Se eu for trabalhar em compras, eu tenho estes alvos aqui em cima. Show? Muito bem. Pregão. Fibo para 27/8. Nasdaq. Aqui. Massa. Esse é o nosso fechamento, então, da análise de Nasdaq do dia 26/8 e preparação para o dia 27. Vamos espiar aqui como é que a gente foi de índice e dólar, tá, pessoal? Então, da mesma forma que eu faço aquela análise em Nasdaq, a primeira coisa que eu faço na preparação do dia para as nossas operações, eu vou acabar utilizando, então, deixa eu achar aqui o meu indicador. Aqui, ó. Aqui meu gráfico está bem sujo, até eu vou tirar um pouquinho desses ranges marcados. São ranges que eu acabo deixando marcado, pessoal, lá nas nossas lives da MIT TV, tá? Vou aumentar um pouquinho o nosso tempo gráfico, 60 minutos, para nossas regiões ficarem mais visíveis, tá? Show? Então esse aqui é o nosso gráfico de índice brasileiro e ele está marcando então a máxima anterior e mínima anterior, que é esta região aqui, ó, pessoal, a região dos 141.585 até a mínima, que veio aqui, ó, mais ou menos 140.500, tá? Esse aqui foi um range no dia de ontem bem apertado, bem justo, não foi muito grande. O deslocamento do índice ontem foi bem complicado e hoje o índice acordou já rompendo essas regiões, tá? Então, esse indicador aqui é o indicador que eu tenho disponível lá na loja do Profit, chamado Pazini Prior Coach, onde eu marco algumas regiões que eu acho que são muito importantes para o operador. Essas regiões eu vou ter aqui ajuste anterior, o ajuste, né? Abertura, mínimas anterior, semanal, mensal, e auxilia muito na nossa leitura. Beleza, turma? Hoje pela manhã nós tivemos a divulgação de alguns dados econômicos, tá, turma? E isso fez com que o nosso mercado ficasse um pouco volátil logo na sua abertura. Então hoje era um dia para tomar cuidado nessas operações. Imaginem que eu, né, muito cuidadoso que sou, não operei. Mentira. Acabei operando logo na abertura do índice e tomei o meu stop tradicional, encerrando a minha participação no mercado hoje pela manhã de forma muito rápida, né? Então, fui inventar de operar bem nessa abertura e esqueci que havia a divulgação de índices importantes logo cedo e acabei tomando esse stop. Foi uma falta de capricho da minha parte, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o gráfico, então, de 5 minutos. Então, a gente teve o índice trabalhando acima da VWAP, mostrando uma força. E eu estava realmente acreditando que ele iria vir buscar a VWAP do dia anterior, tá? Como ele trabalhou aqui embaixo, eu fiz compra aqui nessa região e acabei sendo estopado nesse pavio aqui, ó. Fiz compra aqui nessa região.
Eu estava esperando o preço aqui na região do 23,60, 50 do dia anterior e principalmente a VWAP, tá? São operações que eu faço normalmente, tá dentro do meu operacional, porém o que me pegou foi esse paviozão aqui embaixo na região dos 140.180. Muito bem, fui estopado, vida que segue, nem insisti, não fiz outra operação, parei ali, já tá tudo certo. O preço me estopou e subiu realmente até a região do ajuste. Só que ao chegar aqui no ajuste anterior, e aí sim ele mostrou que ele não tinha força e nem capacidade de continuar subindo. E isso mostrou para mim então que eu estava falando de um pregão com uma força, continuidade de força vendedora. Afinal de contas não fechou nem esse gap que ele iniciou hoje, tá? O preço continuou trabalhando em queda durante todo o pregão. Foi um pregão não tão fácil, se a gente julgar pelo tamanho dos pavios, né? E dos candles aqui em 5 minutos. Então o índice hoje trabalhou muito nesse sentido lateral, tá? Ele tentava romper, tentava uma continuidade e não conseguia. Então ele vinha, rompia, voltava. Então muita gente pode ter tomado stops hoje nessas operações, porque o preço não deslocava com uma grande facilidade. Mas durante a tarde, ali perto do meio-dia, aí sim ele ganhou uma força, né? Ganhou uma força. Pessoal, quando eu falo para vocês que ele está trabalhando abaixo do 23, né? Que ele não está com força. Então, automaticamente eu penso que é um dia bem direcional na venda. Estou falando em venda, rompimento da região do 111, próximo alvo que eu vou ter, então 41,4. Eu não me canso de mostrar esses indicadores, essas regiões para vocês, porque o preço respeita demais diariamente todos os ativos. É essa dinâmica, tá? Então não é à toa quando o preço vem e estaciona justamente onde é um alvo nosso dessas operações. Continuou com força vendedora, rompeu novamente aqui 11,30, buscou como alvo 61,8, inclusive mais, né? Extrapolou aquela possibilidade. Então a gente hoje sim teve um deslocamento bem interessante do índice, né? Diferente de ontem, hoje ele conseguiu fazer um deslocamento bem legal. Olha só o range de movimentação, 1.200 pontos. Então foi bem interessante a movimentação do índice hoje. Acabou marcando aqui um fundo e aí ele perdeu a força da continuidade, tá? Perdeu a força da continuidade. Estava conversando com o pessoal lá na Mid TV. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu marquei um range, tá? Eu marquei um range que foi essa região aqui, ó, tá? O que acontece? Aqui embaixo a gente teve uma possibilidade, sempre que eu estou na parte da tarde eu marco esses ranges e eu tenho aqui uma possibilidade de operar nessas extremidades, tá? Então olha só, ele marcou para mim aqui um fundo bem interessante, mais ou menos 1 da tarde, ó, aqui ó, primeira marcação de fundo foi aqui, 11h30, depois perto da 1 ele testou, 1h35 ele testou, então aqui são regiões que seriam interessantes para fazer compras. Na medida que ele rompeu esse topinho aqui, eu disse, pessoal, agora para mim está interessante fazer compras, mas eu queria que ele viesse aqui embaixo testar novamente. Por quê? Se eu faço compras, a melhor stop mais técnico seria este fundo. Então eu queria que ele descesse para mim fazer minhas compras aqui com o meu stop mais curto possível, com alvo aonde? Aqui na nossa VWAP, tá? Mas o mercado não permitiu esse deslocamento, essa movimentação. E teve sim uma continuidade desde a 1h30, né, nessa continuidade de alta. E aí sim ele bateu na VWAP. Uma lição aqui sobre VWAP e observando ela no comportamento da tarde. Quando o preço devolve e consegue chegar com vontade até a VWAP, né, a gente observa um volume dessa força compradora ou vendedora que seja, né, contrária até chegar a ela, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes ele chega na VWAP e o trader pensa em vender essa operação. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Nesse caso, eu estava lá na Mid TV conversando com a turma e dizendo, pessoal, não vejo vendas no índice, está com muita força compradora, né? Ele rompeu e tem força. Então, se alguém vinha comprando o índice desde aqui de baixo, eu disse, olha, eu ajudo vocês, vamos conduzir essa operação e não estranhem chegar aqui na região dos 111%. Ou seja, nós tivemos um deslocamento, apesar de ser na parte da tarde, um deslocamento dessa região de rompimento aqui
até o 111. Foram 500 pontos essa operação. Mas ao final do pregão, já 18 horas, ele acabou chegando aqui na mínima anterior, né? Que seria o ponto zero. Então, nosso índice fez toda uma movimentação e acabou voltando lá para a mínima do nosso pregão anterior. Mas não na nossa área de fechamento. Então, ficou um gapzinho aberto e a gente vai observar o comportamento do índice no nosso próximo pregão, tá? Fiquem atentos a isso aqui, pessoal. A gente ficou com essa região aqui aberta, ó, região dos 140.800, a região da VWAP aqui no 141. Então amanhã, se a gente abrir o pregão com a abertura aqui com força, vocês vão estar preparados para buscar o índice aqui na região dos 140.700 e 141.000. Show? Maravilha. Vamos espiar o nosso dólar. Mesma leitura, né? A gente observa que uma máxima e uma mínima do dia anterior. E aí a gente vai trabalhar com o dólar em algumas possibilidades, tá? O nosso dólar vem trabalhando num ambiente bem lateral, né? A gente teve essa queda na última semana mais expressiva. Eu estou de olho aqui nesta região, pessoal, dos 54,73. Então, desde aqui de baixo, estou pensando que o dólar virá fazer essa correção. Afinal de contas, aqui foi um momento de deslocamento com muita intensidade, tá? Então, é um ponto bem importante. Casualmente, ele casa com a VWAP mensal que está posta aqui pelo nosso indicador. Show? O dólar hoje trabalhou num range bem lateral, bem apertado aqui, ó, desde a sua abertura até as 10h40 mais ou menos, que foi a abertura do mercado à vista americano, e aí sim ele reagiu e conseguiu ter uma força compradora. O nosso dólar, pessoal, ele está bem técnico, bem complicado de ser operado, tá? Eu acabo acompanhando os demais índices de dólar, né? O dólar, vocês sabem que ele faz uma referência com as outras moedas do resto do mundo. Então a gente observa esse comportamento e a gente observa também o dólar em relação aos juros, né? Os nossos famosos DIs. Então, os DIs geralmente estão em alta, o dólar brasileiro acaba acompanhando, subindo. Então, os DIs estavam beleza, estavam em alta, o nosso dólar brasileiro acompanhando. Mas, ontem a gente já teve uma diferença e hoje também, comparando com a paridade do dólar com as outras moedas. Então, hoje eu tinha o dólar em relação ao euro, franco suíço, a libra esterlina, ao dólar canadense, né? O dólar caindo no mundo todo. Porém, em questão do real, o real perdendo valor, então o dólar subindo perante o real. Então a gente fica bem técnico esse comportamento quando só a tua moeda está distorcida do padrão do que está acontecendo no restante do mundo. Então a gente acaba entendendo um pouco dessa dificuldade enquanto os papéis americanos não estavam em abertura funcionando. Então o dólar está funcionando melhor a partir das 10h30 da manhã. Observem isso aí, tá? Regiões do dólar, tá? Regiões do dólar. Então, região do pregão anterior do dólar, marcou essa região aqui do 23, a região do filé, até a região do 7,5. Então, quem conseguiu se posicionar na compra, e eu tinha esse viés comprador no dólar hoje, e conseguiu segurar a operação, a condução da operação foi até o 7,6,4, tá? Que é aquilo que eu chamo de região do filé. Ou seja, ele saiu aqui da região do 18 até o 38. Para o dólar é um range curto, né? 20 pontos, mas para nós que estamos operando é meta, tá? 20 pontos é meta. No decorrer da tarde, mais uma vez, chegou numa região importante lá dos 50 e aí o preço começou a deslocar em queda, tá? Enquanto eu estive na MID TV, hoje à tarde, eu marquei este range, onde eu tenho uma mínima, uma máxima, o preço veio aqui embaixo, testou esse rangezinho, fez esse teste, tá? Voltou à máxima e eu disse, pessoal, se voltar aqui embaixo, fica interessante uma tentativa de compra. Se chegar aqui em cima, ficaria excelente para uma venda nesta região, tá? O que aconteceu? A gente marcou a possibilidade da compra aqui na região do 40, acho que foi aqui a nossa operação, isso aí, tá? 4 da tarde. Eu fiz uma compra aqui no 40 com stop no 38. Então, ou seja, uma operação de apenas 2 pontos de stop que me proporciona a entrada com uma quantidade maior de contratos,
porque eu estou arriscando uma quantidade menor de pontos. Então, pensando financeiramente, 2 pontos no dólar é um stop fantástico, né? Então, meu stop ficou em 2 pontos aqui nessa operação. O que eu estava buscando? Eu estava buscando que o dólar subisse de volta para dentro do range, que viesse aqui na região dos 50 e 58. Ou seja, eu estava numa operação num risco de 2, pensando em aí buscar até 20 pontos nesse deslocamento. Se eu consigo fazer uma operação de 14, 15 pontos, não é uma grande quantidade de pontos, mas perante o meu risco se torna muito interessante. O dólar subiu 3 pontos, se movimentou entre 2 e 3 pontos aqui nesta região, tá? Ele chegou a bater até aqui, ó, o 43,50, porém a gente saiu aqui das 4,12 e era aqui, ó, 4,48 e ele não tinha deslocado, né? Então qual é a nossa postura? Pessoal, não vou pagar para ver o dólar se ele vai continuar subindo não, né? Ele tinha que ter feito essa operação em 10 minutos, no máximo 15 minutos, não, passou 40 minutos e não foi para lugar nenhum. Só sai da operação no 0 a 0, vamos preservar nosso capital, porque isso aqui não está cheirando bem, tá? Essa leitura é muito importante de fazer. Não andou, não deslocou, sai da operação, né? Não paga para ver essa operação. E aí ele tentou, né? Rompeu novamente esse fundinho aqui, rompeu. Mas igual, o dólar dificilmente à tarde tem força para chegar na VWAP anterior. Mas, o que eu estou esperando para o dólar amanhã? Eu ainda acredito, tá? Ainda acredito que ele vai vir buscar aqui essa região do 54,80, tá? O que eu vou dizer para vocês? Observem como é que ele chega amanhã na região do 54,31, tá? Observe como é que vai chegar aqui, que é a metade ali do pregão anterior, não é o de hoje, mas tem a VWAP do dia de hoje e a gente observa como é que chega ali. Ali é um ponto importante. Preço acordou já estourando lá no 54, 55. Deu gás, deu opção de venda lá naquele topo, a gente vende e tenta trazer até a VWAP do dia anterior. Mas eu preciso saber como é que o dólar vai chegar naquela região. Qual é a força, né? Se ele tem uma força compradora gigante, não é porque chegou na região que eu vou sair vendendo. Maravilha? É isso aí, turma. Esse é o nosso fechamento então, do pregão do dia 26, quarta-feira. Falamos aqui de Nasdaq, índice e dólar. Agradeço demais quem chegou até o final do vídeo. Deixa sua curtida. Me segue aí nos demais canais. Tem um link aqui embaixo do meu Insta e também do nosso grupo de estudos Six Trader no Telegram. Maravilha? Um abraço, um bom pregão aí para todos vocês e fiquem com Deus. Até mais!